Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Hoje a gente vai aprender a tecer essa faixa de cabeça juntos. Vocês já me viram usando essa faixa em alguns vídeos anteriores aqui do canal, nas lives, algumas das lives que eu fiz. E hoje a gente vai aprender a tecer juntos essa faixa. Este é um tutorial muito simples, muito fácil, muito rápido e muito lindo. Eu amo a textura desses pontos e é uma receita ideal para você que está aprendendo a fazer crochê, quer começar com coisas pequenas, e também para você que já sabe fazer crochê e está querendo fazer aí uma peça rapidinha, um novo acessório. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que eu teci essa faixa para eu usar no inverno aqui da Itália. Então, essa faixa eu fiz com uma lã chunky, ou seja, uma lã bem grossa. Eu usei agulha 8 para vocês terem noção, e ela é assim bem quentinha, bem fofa, bem lanzuda. Mas ela dá para fazer com qualquer fio, dá para fazer com lã mais fina, dá para fazer com fio de mohair também, se você quiser uma peça que é quentinha, mas não tão pesada. E numa versão verão, dá para fazer também com fio de algodão, vai realmente do seu gosto pessoal. Aqui o mais importante é a gente entender a largura dessa faixa. Então aqui a minha faixa ela tem 9 centímetros. E em relação à extensão, né, todo o tamanho, quanto que a gente vai ter que crescer ela, aí vocês vão tecendo e medindo na cabeça de vocês até ficar de uma forma confortável e possível de ser vestida, ok? Então, vamos lá, vamos tecer a amostra, né, porque eu já tenho aqui a peça feita, tô aqui demonstrando para vocês, e a gente vai tecer aqui uma amostra usando um fio de algodão. Então, ele é um fio de algodão bem mais fino, né, do que o fio de lã que eu utilizei. Tô usando uma agulha 3,5 para tecer essa amostra com este fio de algodão, que é um fio de algodão simples, numa cor rosa, só pra gente realmente fazer a amostra e eu explicar a execução dessa faixa para vocês. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer um cordão de correntinhas com a largura, né, dessa faixa. Aqui, para a construção desses pontos, não importa, não precisa ter uma contagem exata de números, então não importa se os pontos de base são par ou ímpar aí na construção da peça de vocês, ok? Então, vamos começar? Tô aqui fazendo um cordão de correntinhas, lembrando que essa mão, esse fio, tem que estar sempre tudo muito leve, tem que estar muito tranquila essa mão, não pode estar com fio repuxado, não pode estar com uma mão tensa, porque a intenção aqui não é que vocês machuquem a mão de vocês ou que se torne uma atividade cansativa. Então, não precisa ficar com esse fio super repuxado, não precisa ficar colocando pressão aqui na agulha, pode ficar com a mão bem tranquila. E a gente vai fazendo então esse cordão de correntinhas até atingir 9 centímetros ou a largura desejada por vocês. Aqui a gente vai trabalhar com amostra, então eu não vou fazer uma peça inteira, eu vou explicar a execução para vocês realizarem aí a construção da peça de vocês. Então, vou pôr a faixa para cá, para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, e vou dar um zoom. Então, assim que atingir a largura desejada, a gente vai fazer uma correntinha a mais, vai saltar essa última correntinha que a gente fez, vai vir aqui na próxima correntinha, inserir a agulha e fazer uma carreira de ponto baixo dentro de cada correntinha. Se você é iniciante e não sabe do que eu tô falando, te convido a assistir, conferir todos os vídeos da nossa biblioteca do crochê. Ali eu tô explicando toda a construção dos pontos básicos do crochê, ok? Então, aqui, essa primeira carreira, ponto baixo em cima de cada correntinha, novamente, sem ficar com o fio repuxado, com essa mão bem tranquila e ir preenchendo com calma.
Eu sempre falo para os meus alunos iniciantes sempre conferirem o início, né, dessa construção, se tá ponto sobre ponto, se não colocou um ponto a mais em algum ponto de base. Então, vai fazendo e vai contando para ver se está tudo bem certinho, para depois não ter erro na receita e ter que desfazer e refazer de novo, tá? E agora, feitos aqui todos os pontos baixos, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar o trabalho, porque essa faixa de cabelo é construída em carreiras de idas e vindas. Então, a gente vai trabalhar um lado e depois o outro. Feito a correntinha, a gente vai agora fazer uma carreira de pontos altos. Então, também não tem segredo, é ponto alto em cima de cada ponto baixo feito. Então, os buraquinhos aqui, né, ficam bem demarcados, os pontos de base. É só inserindo a agulha em cada um desses pontos de base e fazendo os pontos altos. A gente vai fazer, então, ponto alto por toda essa carreira. Então, aqui eu coloquei ponto alto em cima de cada ponto baixo. Aqui a gente tem a base da nossa faixa. E agora a gente vai para a carreira seguinte, onde a gente vai começar realmente a construção da trama dessa faixa. Então, de novo, para virar o trabalho, eu sempre faço uma correntinha e viro o meu trabalho. O início, o primeiro ponto e o último ponto vão ser sempre iguais. É ponto sobre ponto. Não tem segredo. Então, o primeiro ponto e o último ponto são sempre pontos de laterais, então é ponto sobre ponto. A partir do segundo ponto, a gente vai começar a trabalhar texturas intercaladas. Então, a gente vai, neste primeiro ponto, ao invés de inserir a agulha na cabeça do ponto de base, né, aqui nesse espacinho do ponto de base da carreira anterior, a gente vai inserir a agulha por trás do corpo deste ponto, dessa forma. Vai laçar o fio, voltar tudo e fazer um ponto alto. E agora, este próximo ponto, a gente vai vir com a agulha por trás da amostra, inserir de trás para frente, passar a agulha pela frente do corpo do ponto alto, inserir no espacinho aqui seguinte, prender o fio, trazer tudo aqui de volta e fazer um ponto alto. Então, a gente vai intercalar. Vejam que, fazendo dessa forma, fica um ponto aqui para frente e o outro ponto para trás. Então, a gente vai fazer assim até o final da carreira. Um ponto, como esse último ponto que a gente fez, ele tá aqui para trás, isso significa que o próximo ponto é para frente. Então, a gente vai inserir a agulha por trás do corpo deste ponto alto. E agora, o ponto seguinte, a gente tem que jogar a textura dele lá para trás. Então, a gente vem com a agulha por trás da amostra, passa pela frente do corpo do ponto, insere a agulha nesse próximo espaçozinho, puxa o fio, volta tudo e faz o ponto alto. Eu já ensinei para vocês esses pontos de textura também lá na biblioteca do crochê, ok? Então, a gente vai fazer dessa forma por toda a carreira, até chegarmos aqui neste último ponto alto, que é só ponto sobre ponto. Preenchi todos os pontos da carreira intercalando um ponto para frente e um ponto para trás, um ponto para frente e um ponto para trás, e é assim que está a minha amostra. Agora, a gente chegou aqui no último ponto desta carreira, que é um ponto de lateral. E aqui é apenas ponto sobre ponto, sem nenhuma textura. A gente precisa ter essas laterais bem retinhas. Então, por isso que é essencial que este ponto, este fio, seja feito dessa forma bem tranquila, sem ficar repuxado, ok? Agora, a gente vai para a carreira seguinte. De novo,
uma correntinha, virou a nossa amostra, que aqui no caso é uma amostra que eu tô fazendo, mas vocês estão aí fazendo a faixa de vocês. Novamente, primeiro ponto da carreira, só ponto alto sobre ponto alto, inserindo a agulha na cabeça do ponto da carreira anterior. E agora a gente vai começar a trabalhar a textura. E como vai ser? Aqui, este próximo ponto, ele tá para frente. Então, isso significa que eu tenho que fazer ele, nessa carreira, com a textura para trás, para assim se formar a trama exata dessa construção de pontos. Então, se eu tenho que jogar ele para trás, isso significa que eu vou vir com a agulha por trás da amostra e inserir ela pela frente do corpo deste ponto, como já fizemos na carreira anterior. Puxa o fio e faz ponto alto. E agora, este próximo ponto, ele tá lá atrás, então a gente precisa trazer para frente nessa carreira. Isso significa que a gente vai inserir a agulha por trás do corpo deste ponto. Laçou o fio, faz o ponto alto. Essa é a beleza desse ponto, o intercalar de texturas dessa forma. Porque se a gente seguir fazendo as texturas iguais, por exemplo, este ponto que está para frente, eu continuo com a textura para frente, e esse ponto que está para trás, eu continuo com a textura para trás, aí a gente vai ter a construção do ponto punho, que eu já ensinei aqui no canal para vocês, tá lá na nossa biblioteca do crochê. E o resultado da trama é totalmente diferente. Então, para essa peça é dessa forma. Vejam que assim a trama vai se formando de um jeito que o fio fica trançado e fica com essa textura diferenciada. Eu amo essa construção de pontos. Fica uma textura muito bonita. Então, se esse último ponto aqui a gente fez para frente, o próximo é para trás. E logo em seguida, eu faço mais um ponto com a textura para frente. E assim, a gente vai seguir novamente intercalando por toda essa carreira. Cheguei então ao final dessa segunda carreira da construção da trama e olhem como já vai se formando esse desenho. Aqui a gente vai fazer o último ponto da carreira juntos, porque novamente é só ponto sobre ponto. E agora vocês vão seguir essas carreiras até atingir a altura desejada. Então vai fazendo e vai medindo para ver o quanto vocês precisam, quantas carreiras vocês vão precisar até atingir toda a altura, né, necessária, toda a circunferência da cabeça de vocês. E aí que é só continuar exatamente dessa forma que eu expliquei. Para virar de uma carreira para outra, sempre façam uma correntinha e o primeiro ponto é sempre ponto sobre ponto, porque aqui é lateral e a gente não precisa de textura na lateral dessa peça. Então, prestem muita atenção em relação a isso, porque, novamente, só para a gente frisar aqui, o primeiro ponto é ponto sobre ponto e o último ponto também é ponto sobre ponto. E aqui os pontos durante a carreira é que são intercalados. Então, por exemplo, aqui eu tô na terceira carreira da minha amostra e o próximo ponto aqui para mim, ele tá com a textura para trás. Isso significa que eu vou trazer para frente. O próximo ponto está com a textura para frente e eu vou levá-lo para trás. E assim sucessivamente até vocês atingirem a altura desejada. Essa é uma construção de peça muito simples, muito fácil, não tem modelagem, é mais realmente prestar atenção. Mas chega uma hora que esses momentos ficam, né, bem repetitivos e vai até meio que no automático, porque o cérebro de vocês vai fixando a mensagem de que o ponto que está para frente, a gente manda a texturinha lá para trás.
e o ponto que está ali atrás, a gente vem com a textura para a frente e assim a gente vai fazendo até o final da carreira. E sempre que chegar no final da carreira, faz ponto sobre ponto. Agora, vocês vão continuar tecendo dessa forma a peça de vocês até atingir a altura, né, necessária. E a gente se encontra aqui para fechar a faixa e fazer o ponto de acabamento. Vamos fazer de conta que eu já atingi a altura da minha faixa, porque aqui eu não tô tecendo a peça inteira com vocês, eu tô fazendo uma amostra. Então, foi construindo as carreiras e atingiu a altura da faixa. Antes da gente juntar as duas pontas e realizar a costura, a gente vai fazer uma última carreira de pontos baixos. Então, fez a última carreira aqui dos pontos de textura, a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então, vai fazer uma correntinha, virou o projeto e ponto baixo dentro de cada ponto de base da carreira anterior, com muita atenção para fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Assim que finalizar a carreira de pontos baixos, que é a última carreira da construção do corpo da faixa, a gente vai unir as duas pontas. E como que a gente vai fazer? Eu não vou cortar esse fio, eu vou virar a faixa desta forma, com o fio que está aqui em continuação, ficando para o lado de lá, e aqui a base onde a gente iniciou virada para mim. E a gente vai inserir a agulha neste primeiro pontozinho de base, puxar esta laçada de fio que está ali na lateral e fazer uma correntinha. E agora, de uma forma bem simples, a gente vai costurar esta lateral ponto com ponto. Então, eu insiro a agulha aqui no ponto de base deste lado que está virado para mim, desta ponta, e logo em seguida eu insiro a agulha na cabeça do ponto que está na outra ponta e que está de frente aqui, um ponto com ponto. Se você fez tudo certinho, sem aumentos e nem diminuições, vai ter a quantidade exata nos dois lados. Então, é só ir seguindo, inserindo a agulha de um lado para o outro e fazendo pontos baixíssimos. Existem várias formas de realizar costuras, mas aqui hoje a proposta é um tutorial bem simples e costurar com ponto baixíssimo é bem tranquilo, dá super certo. O importante é manter a mão bem leve. Então, vai inserindo de um ponto de base de um lado para o outro ponto da lateral que está ali para frente. O caminho ele é meio até que automático, porque um já vai estar aqui de frente para o outro. Então, é muito simples. E vai fazendo pontos baixos. Vai fazer assim por toda essa extensão. É óbvio que aqui, né, de novo, eu tô fazendo uma amostra, então não é a peça inteira. Chegou aqui na lateral, atenção para inserir certinho nos dois últimos pontos, de um lado para o outro, unindo as duas partes. E assim se dá a costura da faixa. Depois vocês vão abrir, né, essa faixa. Essa costura é a parte de baixo, é a parte que vai ficar escondida ali na nuca. E aqui o corpo dessa faixa, né, é a parte alta da cabeça. Então, vejam aqui que eu realizei a costura e depois ficou tudo bem certinho. Foi até onde eu coloquei a minha etiqueta para ficar bem demarcado, que é a parte de trás da minha faixa. Gente, vou desfazer a costura só para eu demonstrar agora o ponto de acabamento, porque como é uma amostra pequena, não vai ficar bom para vocês enxergarem se eu manter dessa forma. Mas a gente faz de conta
que tá costurado aqui embaixo, ok? Quando vocês chegarem na lateral e fizerem o último ponto baixíssimo ali da costura dessa faixa, vocês vão fazer uma correntinha e por toda a extensão da lateral 1 e da lateral 2, vocês vão fazer este mesmo ponto de acabamento. Vocês vão identificar qual que é o lado da frente da faixa de vocês e qual que é o lado avesso. O lado da frente precisa estar virado para você e o lado do avesso precisa estar para trás, ao contrário, porque o ponto de acabamento precisa ficar com a trama para frente, ok? Então, por toda a extensão, a gente vai fazer um ponto de acabamento que é bem simples. Vocês vão inserindo aonde tem espacinho, sem que seja muito longe um espacinho do outro, mas também não pode ser muito perto. Então, mais ou menos um ponto para cada ponto alto da lateral, ok? Faz um ponto baixo e faz uma correntinha. Vejam que eu tenho aqui os buraquinhos, eles vão ficando bem marcados nas laterais. Então, eu venho com a agulha mais ou menos que medindo o quanto eu tenho de fio aqui, para não ter que ficar muito perto. Por exemplo, se eu já inserir nesse buraquinho aqui primeiro, vai ficar muito perto um ponto do outro, não vai ficar bonito. Então, eu vou vir aqui nesse próximo, fazer de novo um ponto baixo e uma correntinha. Agora, aqui eu tenho um ponto de lateral, que eu insiro a agulha e faço um ponto baixo e uma correntinha. E aqui de novo um ponto baixo e uma correntinha. E vou fazendo assim por toda a lateral. Assim que eu finalizar uma lateral e encontrar, né? Porque aí a de vocês vai estar fechada, então vai estar dando toda essa volta. Isso significa que vai chegar um momento que vai encontrar o primeiro ponto com o último ponto. Aí é só fazer uma última correntinha, inserir a agulha naquele primeiro ponto baixo de lateral feito e fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e cortar este fio. Aí, vamos ter que fazer na outra lateral. Sempre comecem pela costura, aonde foi feita a costura. Então, na outra lateral, vocês insiram também a agulha, aonde foi feito aqui a outra costura. Vai juntar o fio, dá uma laçadinha aqui, vai puxar o fio e vai fazer exatamente como foi feito na lateral anterior. Começamos com uma correntinha e agora a gente faz um ponto baixo no próximo espaço de ponto da lateral. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo e vai trabalhando dessa forma por toda a lateral até chegar na costura que fica aqui para baixo, na nuca da nossa faixa, e é onde a gente vai encontrar aqui com o primeiro ponto feito. Novamente, uma correntinha, insere a agulha naquela primeira correntinha feita, puxa o fio, ponto baixíssimo, uma correntinha para dar nozinho e cortou. Seguindo exatamente essa explicação, vocês vão chegar na construção dessa faixa. Então, siga atentamente o passo a passo, escolha um fio da preferência de vocês, com base na necessidade de vocês, se vai ser uma faixa de inverno ou uma faixa de verão, e é só reproduzir esse padrão que eu acabei de ensinar vocês aqui no tutorial de hoje. Hoje um tutorial bem mais simples, bem mais rapidinho, mas tão lindo quanto que seguindo esse passo a passo, ao final vocês vão ter esta linda faixa pronta e tecida, pronta para usar e arrasar. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e um beijo, até o próximo tutorial. Tchau, tchau!